Vamos entender então melhor, até para quem está em casa, né, essa história de você já está aposentado, já está recebendo o benefício da aposentadoria e está trabalhando com carteira assinada e contribuindo com o INSS. Essa decisão faz com que essa parte, esse segundo turno de trabalho não seja computado para nada. A única coisa que surte efeito é para salário família, para salário família, que é um valor irrisório, para reabilitação profissional, que não é um benefício, é um serviço, e para salário maternidade, mas quem é que é aposentado vai engravidar. Então, praticamente não surte efeito nenhum. Os segurados hoje, quando aposentados, o valor da aposentadoria, se eles voltam a contribuir, essa contribuição não entra no recálculo da aposentadoria para uma nova aposentação, que o que se pedia nesse processo era que o segurado pudesse renunciar à aposentadoria que ele atualmente recebe, para que ele pudesse somar as contribuições depois de aposentado e obter uma nova renda com o recálculo dessas inclusões, desses salários de contribuição pós a aposentação. E é justamente isso que o Supremo Tribunal Federal hoje julgou desfavorável. São 182 mil processos hoje segurados que estão de luto em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o que eu entendo? As pessoas que já se aposentaram estão recebendo o benefício. Perfeito, trabalharam lá 30, 35 anos, estão recebendo o benefício corretamente, mas ainda estão trabalhando, ou por necessidade, ou porque não querem parar, porque ainda estão em tempo de trabalhar. Sim. E continuam contribuindo, porque esta contribuição, depois de aposentado, mas com a carteira assinada, ela é obrigatória, Ela correto? é obrigatória, sim. Na verdade, nós temos um cenário muito complicado, Fabi, porque o segurado, ele vive numa enorme insegurança, porque ele aposenta, muitas vezes, cedo, porque a lei permite. Claro. E, efetivamente, ele aposenta por quê? Porque ele não sabe se ele vai ter um emprego, ele não vai conseguir emprego depois de 60 anos, depois de 50 e poucos anos. Então, o medo do desemprego faz com que ele busque a aposentadoria em razão dessa insegurança e que o próprio sistema deixa para ele essa insegurança. Então, ele acaba se aposentando e fazendo da aposentadoria que não é subsistência, não é garantia de subsistência para ele, ele acaba tendo que voltar ao mercado de trabalho, porque ele precisa de um plano de saúde, porque nós não temos saúde, ele precisa pagar as contas dele, porque a aposentadoria não é possível que ele continue, que ele pague. Então, ele acaba voltando ao mercado de trabalho e, obrigatoriamente, tendo que contribuir. E qual é o retorno, qual é a contraprestação dele por essa contribuição depois de aposentado? Nada. Então, é justo. Antigamente, nós tínhamos um benefício chamado pecúlio. Certo. Então, o que era o pecúlio? Era um benefício que o segurado, depois de aposentado, ele continuava trabalhando. Ao final da vida laborativa dele, ele determinava, não vou mais trabalhar, então ele ia ao INSS e buscava esse benefício chamado pecúlio, que era o quê? A restituição das contribuições que ele fez depois de aposentado. Daquele período do segundo turno de trabalho, isso, depois assim. da aposentadoria. Ótimo, então ele tinha a contribuição, tinha o benefício. Em 94, houve uma lei que tirou o benefício, extinguiu esse benefício de pecúlio, junto com a extinção, extinguiu também a contribuição. De novo, ficamos quites. Quer dizer, eu não tinha o benefício e também não tinha a contribuição. Não preciso pagar. Exatamente. Um ano depois, muda a lei, retoma a exigência de contribuição previdenciária para esse aposentado e o benefício. O benefício não. E qual é a discussão? A discussão é que o segurado que aposenta, ele paga para a solidariedade, para o sistema de seguridade social. Só que uma solidariedade que serve para todo mundo, menos para ele. Então, a gente está sendo solidário com o sistema e um sistema que não é solidário com ele. Porque na medida em que por exemplo, ele é contribuinte, recebe um benefício, aposentou. Quando ele volta a contribuir, ele é beneficiário, mas ele também é contribuinte. Exato. Ele paga a parte dele, a empresa paga a parte dela. Nós temos um sistema de contribuição enorme. Nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 95, que a Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Então, tem uma diversidade da base de financiamento. E essa contribuição depois que aposenta, ela não surte efeito para nada. Por exemplo, ele sofre um acidente do trabalho, ele fica 15 dias pela empresa, a responsabilidade da empresa. A partir do 16º dia que ele iria para o INSS, ele não vai.
porque ele já está aposentado, então não cumula a aposentadoria com o auxílio-doença ou com o benefício de acidente do trabalho. Então, ele sofreu um acidente trabalhando, contribuindo, e pelo fato de ele estar aposentado, ele fica em casa sem receber nada, só aposentadoria a partir do 16º dia, porque ele ele já está aposentado e não pode acumular. Então, são essas distorções que nos deixam realmente um sentimento de injustiça muito grande. Uma preocupação, porque se você continua trabalhando depois de aposentado, seja por necessidade ou por prazer, e está contribuindo, quer dizer, na verdade você paga 2 impostos, né? Você paga o imposto de renda, retido na fonte, e você paga o imposto solidário. E a empresa paga uma série de contribuições em cima dessa contribuição do aposentado. E se eu tenho um acidente de trabalho, não vou poder recorrer ao INSS, quer dizer, eu fico por conta. Exatamente. Agora sim, você falou que são 182 mil processos que estavam aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que, em razão dessa decisão, de 7-4, né, a favor do INSS, os segurados deixarão de ter direito a essa desaposentação, que era a tese. Deixa eu só entender uma coisa. A decisão dos ministros do Supremo, que foi de 7-4, não foi unânime, mas foi uma decisão de maioria, eles se basearam no quê? No fato de que não existe uma lei? Isso, nós tivemos 7 votos que foram contrários à desaposentação e, em resumo, eles entenderam que, primeiro, que o sistema é solidário, que é o que eu acabei de falar para você, que a contribuição, enquanto ele não é aposentado, ela é a contribuição para a Previdência e que depois do aposentado, a contribuição é para a Seguridade Social, para sustentar o sistema de Seguridade Social. Esse foi um argumento de um ministro. E os outros argumentos que se seguiram foram no sentido de que não há lei regulamentando essa matéria, que como não há lei, eles entenderam que o Poder Judiciário não poderia resolver este problema, que seria legal, que seria um problema do Poder Legislativo. Então, nós teríamos que agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a coisa está fechada, encerrada? Não, está encerrada na Justiça. O caminho agora nós perseguimos o Poder Legislativo, para que o Congresso Nacional publique uma lei, regulamente uma lei, seja para voltar ao pecúlio, seja para regulamentar ou criar algum critério, seja para não ter mais contribuição, ou, por exemplo, para... Um exemplo, a cada 5 anos de contribuição depois de aposentado, ele pode ter um recálculo de 10% da contribuição, sei lá, algum critério que tenha uma contrapartida dessa contribuição depois de aposentado. Não ter nada, não permitir ao segurado nada, porque você falar que ele tem salário família, reabilitação profissional e salário maternidade é a mesma coisa que dizer que ele não tem nada. Ainda mais nessa faixa etária. Exatamente. Provavelmente as pessoas que estão aposentadas, a maioria já está acima dos 45, muitas a maioria mais velha, inclusive 50 e poucos anos. Para as mulheres, licença maternidade com essa idade já nem é mais possível, já não tem mais o período de gestação, não acontece mais isso. Agora, a questão é a seguinte, o que deveria acontecer para reverter esta situação seria uma nova lei, uma mudança no texto da lei. Seria esse o caminho? Seria esse o caminho, porque judicialmente falando, a gente não tem mais o que fazer. O Supremo decidiu em repercussão geral, então isso repercute no Brasil inteiro para todos esses 182 mil processos. Agora sim, na abertura do nosso jornal eu falei, até vou dar uma olhadinha aqui para não falar a informação errada, de que esse tema começou a ser analisado em 2010 pela Corte e a preocupação do governo era o impacto nas contas públicas, no caso dos cofres públicos, no caso de você ter que pagar mais uma porcentagem desse grupo de pessoas que estão trabalhando já aposentadas. E que a AGU, a Advocacia Geral da União, estimava que as despesas subiriam 7,7 bilhões por ano com isso. Mas o cálculo de quantos esse grupo contribui não está sendo feito, né? Não, na verdade... É muito dinheiro? Não é muito dinheiro. Olha só, a AGU, eles fizeram um cálculo baseados como se todos os segurados que fossem desaposentar fossem receber o teto máximo da Previdência.
que hoje é 5.189. Na verdade, não é. Quando a gente faz o cálculo 1 a 1, dá R$600 a mais, outro dá 700, então de 2.100 vai para 2.800, de 3.000 vai para 4.000. Alguns chegam no teto, mas não é a maioria. E o cálculo que foi feito pela Jaú foi como se todos os 182 mil processos chegassem nesse teto máximo. E 6 bilhões, na verdade, representa 1,5% das contas. Então, não representaria nada. Se nós formos pensar no todo, nós temos 2/3 de benefícios de salário mínimo. Que são salários mais baixos. Exatamente. Então, a camada da população que teria direito a essa desaposentação é uma camada de pessoas muito pequena, então não surtiria... E outra, esses segurados, eles contribuíram. A gente não está falando de segurados que não contribuíram, sim, que estão pedindo alguma coisa que não seria direito, um a mais. Não, são segurados que se aposentaram e continuaram contribuindo. E o fato de você poder permitir a eles que se desaposentassem e recebessem um benefício melhor, traria muito mais dignidade a ele, porque permitiria uma justiça na questão contributiva dele, 40 anos, 50 anos, 60 anos de contribuição. E esse segurado, recebendo mais, ele gastaria mais, ele consumiria mais. E se ele consome mais, ele vai devolver esse dinheiro para o Estado em forma de imposto. Movimenta muito mais a economia. Óbvio. Então, é uma conta que a gente não consegue entender da maneira como foi feita, da maneira como foi julgado. Então, nós que defendemos esses direitos, né, a gente hoje está de luto. Infelizmente, né, uma situação que afeta muita gente, né? Cada vez mais as pessoas vivem mais por conta dos avanços da medicina, da qualidade de vida. A gente, né, tem uma disposição muito maior, os 40 são os novos 30, a gente sabe disso, 50 são os novos 40. Então, muito mais gente, uma massa muito maior de pessoas trabalhando até mais para frente, numa idade mais avançada, sim, porque quanto mais a gente estimula aí a nossa cabeça, nossas habilidades, melhor a gente vive, claro, e continua contribuindo. Então, foi como você disse, a decisão do STF é justamente baseada na ausência de um texto de lei que diga como que fica essa questão. E aí a decisão foi tomada, afetando aí várias pessoas. Eu quero agradecer a presença da doutora Adriane. Muito obrigada, doutora Adriane, por esclarecer. Ela que esteve lá acompanhando de perto essa sessão em Brasília, chegou aqui em São Paulo e correu para o estúdio. Agradeço a sua participação. Obrigada. E a gente fica aí na expectativa que, quem sabe, o Poder Legislativo possa rever, seja para... É o que nós esperamos. Né, seja para tirar a contribuição, já que ela não está servindo, seja para... melhorar a situação e conseguir colocar regulamentar, criar critérios para que realmente haja essa forma de retomar esse benefício.